Gente, passa a semana, vem mais um episódio de Titãs e eu sempre falo aqui, ó, não, mas semana que vem de repente pode ficar bom. Eu tenho esperança em Titãs, eu gosto de Titãs, eu quero acreditar em Titãs, eu me deixo ser manipulado para acreditar em Titãs. E depois daquele episódio 4 que foi desastroso, absolutamente horrível, a gente chegou no episódio 5 e finalmente Titãs conseguiu um bom episódio. Tô falando o nome do seriado errado? Não é Titãs? Capuz Vermelho? Então tá, eu vou começar a chamar o seriado de Capuz Vermelho. Porque assim, ó, esse episódio 5 foi um bom episódio pro Capuz Vermelho. Eu acho de verdade que todos os membros da Bat-Família já têm mais diálogos que todos os outros Titãs somados. Dick Grayson, Asa Noturna e Batman e Bárbara Gordon já têm mais diálogos que todo mundo no seriado. E hoje o seriado do Capuz Vermelho de fato foi o seriado do Capuz Vermelho, que até então ele tava com vergonha de ser o seriado do Capuz Vermelho. E agora ele foi oficialmente. Um episódio inteiro dedicado à origem do Capuz Vermelho. E olha, eu tenho que dar o braço a torcer aqui e dizer que de fato foi bom. Não foi assim, ó, o suprassumo, não sei o que. Eu entendi a jornada do Jason Todd e eu comprei de fato a jornada do Jason Todd. Funcionou e o que eu achei que ficou muito bem feito foi a direção do episódio e o jeito que eles contaram essa história. Porque o storytelling do episódio foi magnificamente bem conduzido. O episódio começa mostrando as consequências da luta do Jason Todd contra o Asa Noturna e ele já começa com um take muito interessante, que é o Jason Todd vendo o reflexo dele, o Asa Noturna. E cara, eu achei isso muito interessante, porque como ele enxerga o Asa Noturna, o espelho dele, só que o seu rival, o seu oposto nesse universo não é o Batman, é o Asa Noturna. E eu achei isso bem bacana e foi um jeito bem legal de diferenciar isso. Enfim, logo depois disso, ele vai conversar com o Dr. Jonathan Crane, e o Dr. Jonathan Crane tem um dos seus raros momentos de bons diálogos no seriado. Ele fala, né, que o seu plano de Gotham, né, é devastar o medo na cidade, e que isso sim tem a ver com o Dr. Jonathan Crane, e numa rara ocasião do seriado, eles escreveram bem o Dr. Jonathan Crane aí. E nisso o Espantalho pega o seu gás do antimedo e coloca no Jason Todd, e a partir daí o Jason Todd começa a ter o seu flashback. E a gente volta 3 meses atrás, e a partir daí o episódio é 100% focado na origem do Jason Todd. Então assim, ó, eu vou elogiar bastante esse episódio, porque eu gostei de várias coisas. Mas assim, ó, é de novo mais um episódio da série dos Titãs que não é sobre os Titãs. Então a gente chegou no 5º episódio. No 5º episódio! E a Ravena ainda não apareceu no seriado. O Superboy no seriado inteiro eu acho que ele não tem 10 falas. E a gente já tá quase na metade da temporada. Então assim, ó, é inacreditável. Mas enfim, considerando que esse é um episódio pra explicar o vilão do seriado, eu acho que eles fizeram bem. A partir do flashback, a gente fica sabendo que o Jason Todd, ele tá tendo pesadelos. E isso tá afetando diretamente o seu desempenho como Robin. E tudo isso por causa dos acontecimentos da 2ª temporada dos Titãs. E claro que o Batman percebe isso. E ele fica preocupado com o estado mental do seu Robin. E por causa disso, ele impede que o Jason Todd seja Robin de novo, até que a doutora Leslie Tompkins faça uma avaliação psicológica nele. E daí aqui acontece 2 grandes surpresas nesse episódio. A doutora Leslie Tompkins, que ninguém esperava que fosse aparecer, e que eu achei até estranho de aparecer porque ela é mais jovem que o Bruce Wayne. É a primeira vez que eu vejo isso na minha vida. Fazerem o Batman mais velho que a doutora Leslie Tompkins. Mas tudo bem, a gente não tá aqui pra falar de coerência. É um outro universo. Mas o que realmente me surpreendeu, e positivamente, foi o Batman. Cara, esse episódio, ele faz todo um esforço pra mostrar que o Batman é uma boa pessoa e que ele se importa com o Jason Todd. Então assim, ó, cara, que episódio estranho depois de assistir o episódio 1. Porque o Batman do primeiro episódio não pode ser o mesmo Batman do episódio 5. Vocês lembram daquela minha teoria de que no episódio 1 o Batman seria o Rush? Cara, eu tô começando a acreditar cada vez mais nessa teoria. Embora não tenha lógica alguma, mas eu tô começando a achar que tem. Porque, cara, são 2 personagens completamente diferentes. No episódio 1, o Batman tem um banco de dados de possíveis Robins. E ele tá pouco se lixando que o Jason Todd morreu. E ele até pede pro Dick Grayson voltar a ser Robin. Cara, ele tá totalmente fora da casinha, assim, é totalmente mal escrito. E daí, nesse episódio,
Parece que a gente acertou na loteria e esse escritor aí gosta de escrever o Batman. Ele foi bem benevolente com o Batman. E o Batman, de fato, se importa com o Jason Todd e tem conversas significativas com o Jason Todd. E conversas emocionantes e divertidas. Então, quando falaram que o Batman iria aparecer mais vezes na série dos Titãs na terceira temporada, eu tava esperando isso. Esse Batman do Ian McKellen, que é mais leve, que é pra ser um Batman mais velho, mas que é pra ser uma coisa mais boa, assim, sei lá, um Batman Brave and the Bold velho live action. Eu acho que é muito mais negócio que aquele Batman psicopata do primeiro episódio. Então, assim, ó, esse episódio 5 é o Batman que me interessa pros Titãs. É o Batman que eu não acho insultante e é o Batman que eu entendo que pode ajudar demais o seriado dos Titãs. Quer dizer, do Capuz Vermelho, né? Mas o problema é essa loteria. A gente nunca sabe quem vai escrever os episódios. Os 5 episódios foram escritos por 5 pessoas diferentes e cada um escreve de uma maneira que você vai tendo emoções virando 360 graus o tempo todo. Você pode dar um cara que não gosta do Batman, como é o Geoff Johns lá no primeiro episódio, e você pode ter um cara como nesse 5º episódio que vai gostar do Batman e vai escrever ele mais de boa. Só que assim, não tem uma coerência, não tem uma visão, não tem um caminho selado pra trilhar os personagens, sabe? É uma bagunça total. É o próprio Dick Grayson do episódio 4. Só que nessa semana a gente teve a loteria boa. E de fato escreveram direito os personagens do jeito que eu entendo que seja bom. Mas semana que vem pode voltar pro negócio dos Titãs e eles começarem a escrever tudo errado de novo. Porque cada semana é um cara diferente que escreve, sem nenhuma visão, sem nenhuma colaboração, sem nenhuma, sabe? Só com os passos gerais do que tem que fazer na temporada. Aí eu acho que não é uma boa ideia. Então assim, ó, nesse momento é o que eu vejo um pouco dos Titãs. Uma bagunça generalizada. Que uma semana estão do bem, outra semana estão do mal. Uma semana estão de bom humor, outra semana estão de mau humor. E daí a gente vai tocando a vida. Mas enfim, vamos continuar falando do Jason, porque o Jason foi muito bem escrito nesse episódio. Depois que ele leva o castigo do Batman de não poder ser mais o Robin, ele vai atrás da sua amiga Molly. E ele tá ajudando a Molly numa espécie de investigação particular para conseguir encontrar crianças que foram captadas pelo Coringa. E o Jason Todd tá muito interessado nesse caso por causa da sua origem humilde de ser um garoto de rua. E nesse ponto o episódio começa a trabalhar muito bem a psicologia do Jason Todd. Dele se importar com pessoas do mesmo estilo que ele. E ele fazer tudo, custe o que custar, para fazer o jeito certo dele. E isso daí foi muito coerente com o personagem e muito bem escrito. Tanto que ele e a Molly vão atrás de pistas para conseguir encontrar um dos garotos desaparecido. E isso resulta numa cena bem legal mesmo, dele tentando interrogar um bandido, né, como o Jason Todd. Só que mesmo com toda a metodologia do Batman e tentar ser meio agressivo, ele sente medo. E é nesse momento que ele percebe que ele não pode ser o Robin nesse momento. E é então que ele finalmente aceita ir na Leslie Tompkins. E é onde acontece uma boa parte da dinâmica do episódio. O Jason Todd conversando com a Leslie Tompkins. Acontece 2 vezes no episódio e as 2 vezes são muito boas. A gente vê no primeiro momento que o Jason Todd tá muito restritivo com a Leslie e que ele não aceita muito bem a ajuda. Mas à medida que a Leslie vai conversando com ele, vai levando, diz que vai contar uma história do Superman no futuro se ele voltar, vai ganhando o garoto na amizade, nas historinhas, e ela vai conquistando o Jason Todd, e o Jason Todd vai começando a contar as histórias dele. Eu achei muito legal esse jogo psicológico da Leslie e funcionou muito bem pro personagem do Jason. Pô, tem um diálogo ali que eu achei muito bacana. Ela começa a citar algumas palavras e o Jason responde com a primeira coisa que vem na cabeça dele. E quando ela cita Robin, o Jason responde liberdade. E cara, que jeito de definir o personagem foi esse? Foi muito bom mesmo. É como que eu realmente interpreto o Jason Todd. Ele topa ser o Robin porque é uma chance dele poder ser quem ele sempre sonhou em ser. E depois ele fica com medo de perder essa possibilidade de ser o Robin. E cara, isso afeta totalmente seu psicológico. E esse episódio manda muito bem nessa construção toda do personagem, pra depois justificar que ele vai ser o Capuz Vermelho. Então nesse ponto, o episódio tá de parabéns mesmo. Mandou tudo muito bem, conforme tem que fazer um desenvolvimento de personagem. É então que tem um momento do episódio que o Jason Todd vai até a Batcaverna e ele tem um super diálogo com o Bruce Wayne. E cara, foi um diálogo muito bom. O Bruce tenta se aproximar do Jason, diz que ele é o seu filho, e o Jason é afetado diretamente com essas palavras. Ele se sente muito feliz por ser filho do Bruce e ser visto como um filho. E cara, isso daí foi na veia, foi muito bom. Mas tudo bem, eu tô vendo, eles estão tentando fazer uma jornada de redenção com o Batman. Talvez os próprios escritores da temporada tenham visto que eles tenham forçado um pouco demais o Batman do primeiro episódio
e estão tentando, né, consertar os erros que eles fizeram logo depois. E bem, depois disso, o Jason tem mais uma sessão de terapia com a Leslie Tompkins, e funciona maravilhosamente bem, o Jason começa a se abrir mesmo. Só que daí, o Batman leva o Jason Todd até o local onde os pais do Bruce morreram. E o Batman faz isso para se aproximar do Jason Todd e pedir para ele não ser mais o Robin, mas que ele ainda vai ser o seu filho para sempre. E é um momento muito humano do Bruce, eu devo dizer, só que ele não consegue enxergar que isso faz muito mal pro Jason. Porque pro Jason, ele ser Robin é tudo para ele. E quando o Batman diz que ele não pode mais ser Robin, cara, ele realmente fica brabo com isso. E na visão do Jason Todd, o Batman vê ele como uma pessoa fraca para ser o Robin. E ele, inclusive, joga a culpa no próprio Dick Grayson. De que quando era o Dick, o Batman nunca fazia isso. E que a culpa é dele. E assim, ó, bons diálogos, funcionam muito bem. E daí, assim, ó, até esse momento, o episódio tá perfeito. Muito, muito bom mesmo. Só que nesse momento, o episódio comete o seu maior erro. Como o Jason Todd entende que ele tá sendo uma pessoa fraca, ele acha que isso é culpa da sua limitação do medo. E por causa disso, ele vai atrás do Dr. Jonathan Crane. E daí, imediatamente, o Jason Todd trai o Batman. E aqui está o grande erro do episódio. O Jason Todd trai o Batman com uma enorme facilidade. E na minha opinião, isso daí ficou muito ruim. Ainda mais porque a gente tinha acabado de ter uma cena do Batman falando pro Jason Todd que ele é o seu grande filho e que ele ama ele. Então não faz muito sentido o Jason Todd chegar e decidir trair o Batman desse jeito, revelando os segredos do Bruce pro espantalho. Contudo, essa cena não chega a ser um completo desastre, porque ela tem uma certa lógica. Porque o Jason Todd não vende as coisas do Batman logo de primeira. Ele pede a toxina do antimedo pro espantalho e o espantalho dá a fórmula pra ele. Só que daí, né, o espantalho não é trouxa nem nada, ele dá uma parte da fórmula pro Jason Todd. E daí, quando o Jason Todd finalmente consegue fazer a fórmula, ele experimenta um negócio que tá incompleto. Só que nesse momento, ele já tá no vício total da antitoxina do medo. E a partir daí, ele vende o Batman. O flashback então avança pro início do episódio 1, que foi aquele momento que o Jason Todd descobriu o paradeiro do Coringa. E ele entrou em contato com o Batman, e o Batman não permitiu que ele fosse atrás do Coringa. Mas mesmo assim, usando a toxina do antimedo do espantalho, ele acabou indo atrás do Coringa e acabou sendo morto pelo pé de cabra. E daí é revelado que de fato o Jason Todd tinha morrido pelo Coringa. E que isso não foi uma historinha mal contada. A gente vê de fato o corpo dele. Inclusive tem uma cena bem corajosa do seriado de mostrar o rosto totalmente desfigurado do Jason Todd, que, cara, eu achei bem corajoso da parte deles. E olha, eu devo dizer que eu gostei dessa cena. Ah, mas Gabriel, mas se ele morreu, como é que ele tá vivo ali depois? Bem, daí vem uma outra coisa mais ou menos do episódio, que eles inventam um poço de Lazarus, né, em algum lugar de Gotham City, pra largar o corpo do Jason Todd. E quem larga o corpo do Jason Todd é algum cara que o espantalho subornou pra levar o corpo dele até ali. E isso daí eu achei bem mais ou menos uma grande coincidência cósmica ter um poço de Lazarus em Gotham, o espantalho saber onde fica e ele ainda ter um capanga que leva ele pra lá. Então assim, ó, foi mais ou menos esse pedaço do episódio. Foi por isso que eu disse que foi um bom episódio. Não foi um episódio perfeito, nem nada de... Não, foi bom. Melhorou em relação ao episódio 4, mas ainda tá longe do ideal. Quando o Jason Todd é ressuscitado pelo Poço de Lazarus, ele acorda numa espécie de galpão do espantalho. E assim, ó, vocês lembram quando eu falei que no episódio 4 eu ainda não tinha comprado o espantalho? Então, eu continuo não comprando esse espantalho. Esse espantalho vida louca que coloca uma música clássica e começa a dançar. Caraca do céu, eu vejo o Dr. Jonathan Crane totalmente o oposto disso. Um cara totalmente genial, mas introvertido. E ele colocar uma música clássica e começar a dançar, cara, isso é um estereótipo de vilão que não combina com o Dr. Jonathan Crane. E daí eu já não tô gostando do Dr. Jonathan Crane e eles me colocam essa cena aí. Então assim, ó, eles não estão fazendo muito caso pro espantalho pra mim. E daí no finalzinho eles também fazem mais uma coisa que eu realmente não comprei também. Porque a ideia do Jason Todd de virar o capuz vermelho não vem do Jason Todd, não, vem do espantalho. É o espantalho que cria a persona do capuz vermelho. E cara, isso daí não faz sentido algum. Eu consigo até entender a ideia de que o espantalho iria pegar o Jason Todd pra levar ele pra ser uma espécie de capanga de luxo dele, mas ao ponto dele criar a persona do capuz vermelho, não era melhor o Jason Todd ter pensado nisso? Até porque a gente vê no início do episódio
que o Jason Todd estava tendo sonhos do Capuz Vermelho. Então me parece que isso era uma coisa que já estava na cabeça dele. Então assim, eu não entendi por que eles quiseram fazer com que o Espantalho tenha sido o criador do Capuz Vermelho. Então achei isso daí também bem meia boca. Mas daí, no momento que ele vira o Capuz Vermelho, ignorando essa parte da dancinha aí do Espantalho e dele ter criado a persona do Capuz Vermelho, o Capuz Vermelho é muito bom. Ele tem uma cena assim, ó, que ó, perfeita. Porque assim, ó, nesse momento o Jason Todd tá se sentindo invencível. Ele, como Capuz Vermelho, é a manifestação da sua versão mais poderosa. E sendo assim, sem ter nenhuma regra de não matar, ele vai atrás daquele mesmo bandido que bateu nele no meio do episódio. Só que dessa vez, ele não tá como Jason Todd ou como Robin. Não, ele tá como Capuz Vermelho. E daí o cara acaba de vez com esse bandido. E daí assim, ó, essa cena é muito legal, porque eles fazem uma referência ao Batman do Tim Burton, quando ele apareceu pela primeira vez. E o Batman do Tim Burton pede um favor pra esse bandido, que é pra espalhar o nome dele entre os bandidos pra eles terem medo do Batman. E aqui no Capuz Vermelho acontece exatamente a mesma coisa, só que ao invés do Capuz Vermelho poupar o bandido, ele acaba matando ele. E cara, tem tudo a ver com o Capuz Vermelho, principalmente o primeiro Capuz Vermelho do Jude Winnick. Então tem tudo a ver com essa origem do Capuz Vermelho. Gostei muito dessa cena e também gostei da cena seguinte, porque é na cena seguinte que a gente vê que o Jason Todd, ele ainda tem um bom coração, mais ou menos falando. Porque ele consegue resgatar aquela criancinha que estava perdida e leva até a sua amiga Molly. E daí ele sai do apartamento da Molly e a Molly percebe que ele é o Jason Todd. E fica muito evidente que o Jason Todd tem algum problema psicológico. E fica meio subentendido que talvez ela volte em algum momento no futuro. E daí o episódio termina. E olha, como uma origem do Capuz Vermelho, claro que não é o arco do Sob o Capuz lá com o Batman. Eles estão tomando muitas liberdades para alterar essa história, mas eu achei sim que ficou bom. Construíram bem o personagem do Jason Todd, e eu acho que o mais importante, que é a motivação dele para ir atrás do Dick Grayson, eu consigo ver isso. O que no momento eu não comprei de forma alguma nessa temporada é esse espantalho aí. Esse espantalho que dança sobre uma música clássica, que fica citando Shakespeare. Cara, esse espantalho eu ainda não consegui comprar ele. E os grandes pontos negativos do episódio envolvem diretamente o espantalho. Mas no que diz respeito ao Jason Todd e o que levou ele a ser o Capuz Vermelho, cara, eu achei que eles mandaram bem, com aquele pequeno erro, né, dele ter vendido o Batman numa única cena, assim, tão rápido. Foi um pouco, assim, uma virada 180 graus, um pouco desnecessária. Dava pra ter amarrado isso daí muito melhor, mas assim, ó, pelo menos é um desenvolvimento de personagem, sabe? A gente sai daquela coisa horrorosa do episódio 4 e a gente pelo menos tem personagens sendo desenvolvidos, uma história sendo bem contada. Ah, mas a história é perfeita. Não, não é perfeita e eu nem quero isso de Titãs. Mas eu quero que pelo menos a história que eles querem contar seja bem feita. E que eles não inventem coisas, não fiquem mudando os personagens 180 graus toda hora. Porque assim, ó, isso não faz bem pro seriado. E aqui, nesse momento, a gente finalmente chega nos 5 episódios que a imprensa dos Estados Unidos já tinha assistido. A partir desse momento, é tudo novidade. Dos 6 até o final, ninguém sabe o que vai acontecer. Então, eu imagino que os grandes segredos vão começar a acontecer agora. E assim, ó, eles fizeram esse episódio aí pro Capuz Vermelho, beleza, mas eu realmente espero que nos próximos episódios o seriado volte a ser Titãs. O episódio 4, tirando a Estelar ali, tudo menos Titãs. O episódio 1 é tudo menos Titãs. O episódio 2, eu nem lembro mais o que aconteceu no episódio 2. E o episódio 3, de fato, onde teve uma interação dos Titãs, pra mim foi o melhor episódio até o momento. Então assim, ó, todas as desculpas possíveis que esse seriado poderia dar pra não fazer coisas dos Titãs, nesse momento terminou. A última carta branca que eles tinham era de fato o negócio do Capuz Vermelho, mas agora não tem mais desculpa. Tem que começar a fazer um seriado dos Titãs. E não da Bat-Família, e não do Asa Noturna ou do Capuz Vermelho. Titãs, que aparece na abertura do episódio ali, ó, Titãs. Não tá escrito Red Hood, não tá escrito Batgirl e não tá escrito Nightwing. Tá escrito Titãs. É um seriado da equipe Titãs. E nesse momento, no episódio 5, esse é um seriado bem fraquinho dos Titãs. É um grande seriado do Capuz Vermelho, como o seriado da Bat-Família é mais ou menos, mas como o seriado dos Titãs é péssimo. E não é péssimo porque o que eles fazem com os Titãs é ruim. É péssimo porque nos 200 minutos desses primeiros 5 episódios, eu acho que no máximo deu uns 30 minutos de Titãs. Olha, mas no máximo deu isso. A Bárbara Gordon, que é coadjuvante do coadjuvante, já teve mais fala que o Mutano, que é um dos principais.
e tá no pôster do seriado e faz parte da equipe dos Titãs. Então esse é o problema que o seriado tem que resolver. Ah, Gabriel, mas você tá sendo muito crítico com esse seriado, assim, não tá tão ruim assim. Olha, gente, tô sendo crítico porque Titãs é Titãs. Eu não quero ver coisa meia boca dos jovens Titãs. Esse é o meu fato. E eu sou crítico principalmente porque eu gosto desses atores, eu gosto desses uniformes, eu gosto da estética do filtro azul que todo mundo fica debochando. Eu gosto do filtro azul também, embora de fato seja um pouco exagerado. Mas assim, eu acho inacreditável que eles têm todo um elenco bom e eles não conseguem aproveitar ninguém. E a terceira temporada é o que eles têm que mostrar o que eles querem fazer da vida. Esse é o momento da verdade, entendeu? Porque se for mais ou menos na HBO Max, eu acho que não vai ter quarta temporada não. Então eu tô sendo crítico porque eu acredito que esse seriado pode ser o melhor seriado da DC. O fato é que hoje não é. Stargirl, Superman e Lois, Doom Patrol são muito melhores do que esse seriado aí dos Titãs. Mas eu tô aqui, acredito, continuo assistindo e eu acho que vai começar a virada a partir do episódio 6. Eu acredito que vai acontecer o ponto de guinada do seriado Titãs. E vai ser a partir do episódio 6. A única coisa que não pode acontecer é um episódio ruim como o episódio 4 de novo. É a única coisa que não pode acontecer. Mas enfim, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso para saber a opinião de vocês sobre essa temporada. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado e dale DC! DC! E essa foi a nossa análise do episódio 5 de Titãs temporada 3. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixa aquele joinha e inscrevam-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.